professor, mestre e doutor em obstetrícia e ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP, um fellow em medicina fetal no King's College. Por favor, me corrija se eu estiver, de alguma maneira, subestimando, viu, Javier? Que Eu isso, sei, que isso. sei que você é da equipe de medicina fetal do Alta Medicina Diagnóstica e também trabalha na DASA Genômica, né? Como head lá da medicina fetal. Já tivemos o prazer aí de dividir algumas pacientes e em meu nome, em nome da Unisa, da Saúde da Mulher, a gente gostaria de agradecer aí o aceite da reunião. Enfim, falar que é um prazer ter você aqui falando desse assunto, que é um assunto tão importante no nosso dia a dia. Então, Javier, mais uma vez obrigado, e a gente tem aí mais ou menos uma hora, o tempo que você precisar para fazer sua exposição, sua aula. E se você tiver ainda algum tempo mais ao final, acredito que a gente vai ter ainda algumas perguntas. É isso, querido. Muito obrigado, viu? Maravilha, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui falar com vocês, conversar sobre esse assunto, que é um assunto que me fascina, que é o rastreamento no primeiro trimestre. E eu não tenho, assim, nenhum conflito de interesse, a não ser realmente o fato de hoje estar no alta medicina diagnóstica e trabalhar no DASA genômica, como o Felipe já colocou. Eu queria que vocês ficassem à vontade para interromper a conversa, abrir a câmera e o microfone, perguntar, ou se preferirem pelo chat, fiquem à vontade. A gente não precisa necessariamente esperar o final da aula para alguma dúvida ou pergunta, né? Muito bom. Quando a gente fala de rastreamento para cromossomopatias, claro que Oi, amor. a principal que a gente pensa é a síndrome Down, que é a mais prevalente, mas via de regra, as principais trissomias, elas cursam com a translucência nucal aumentada, né? E a translucência nucal é importante saber que para interpretar se ela está aumentada ou não, a gente precisa levar em conta a idade gestacional ou o comprimento do bebê, porque essa medida, o valor normal, antigamente a gente falava que era 3 milímetros, depois se falou em 2,5 milímetros, mas hoje a gente sabe que o valor, o limite superior, o percentil 95, ele varia com idade gestacional e não dá para a gente esquecer essa questão quando a gente vai interpretar se a medida está normal ou não, né? Eu sempre brinco quando eu faço esse exame, e assim, eu faço aí, pelo menos aí, 5, 6 translucências bucais, assim, todos os dias. Então, é o meu dia a dia, né? E eu brinco que as pacientes muitas vezes chegam para mim mais preocupadas, né, do que elas deveriam, né? Muitas vezes com a perna tremendo, bamba, morrendo de medo, assim, do exame. É um exame, primeira vez que está testando, né, se o bebê está perfeito ou não. E eu brinco que elas entram mais preocupadas do que deveriam, por quê? Porque as cromossomopatias, as malformações como todo, não são assim também tão frequentes, né? A gente colocar aí população geral, vai dar um a cada 500 gestações, né? Então, claro que isso depende da idade materna, né? No caso das trissomias, trissomia do 18, 13, 21, a chance de ter um problema desses vai aumentando com a idade. No caso dos cromossomos sexuais, Turner, não, né? Isso não aumenta, né, com a idade materna. Mas, via de regra, a chance de ter um problema cromossômico, assim, é baixo, né? Tá? Mesmo nas pacientes aí mais idade, né, aos 40 anos, por exemplo, né? Cerca de 99% dos fetos são normais. Quantas coisas a gente tem na vida que tem 99% de chance de dar certo, né? Então, eu, é, eu vejo assim, né, que as pessoas muitas vezes entram um pouco mais assustadas, né? Por causa do rótulo, puxa, eu tenho mais que 35, eu tenho mais que 40, quando na verdade, assim, também o risco não é tão absurdo assim, né?
Agora, se a gente fez o exame e encontrou que a translucência, de fato, ela está aumentada, aí ela sai da sala aí com uma certeza, né? Certeza de que o bebê tem um problema, né? E isso também não é verdade, né? A grande maioria dos bebês que tem uma translucência nucal aumentada, na verdade, são bebês normais, né? E aí eu tenho que entrar em alguns conceitos, né, que a gente tem na época da estatística, na época da epidemiologia. Quando a gente fala em rastreamento, a gente tem que lembrar disso, né? Um conceito é o conceito da sensibilidade, né? Outro conceito é o conceito da taxa de falso positivo e da prevalência. Então, se a gente assume aí que esse teste de translucência nucal, ela tem uma sensibilidade, vamos dizer assim, de 80%, e se a gente assume que tem 5% de taxas de falsos positivos, e se eu assumo que uma a cada 500 gestantes vai ter um bebê com síndrome de Down, se eu pegar numa população de 10 mil pessoas, 10 mil gestantes, né, eu vou ter, né, uma a cada 500 vai ter síndrome de Down, então eu vou ter 20 casos de síndrome de Down, 80% eu vou pegar, então eu vou pegar 16 dos 20, mas eu vou ter 500 falsos positivos. Então, se eu pegar só os casos que têm, né, translucência nucal aumentada, né, eu vou ter os 16 que eu peguei com síndrome de Down e 500 falsos positivos, né? Então, eu vou ter que o valor preditivo do positivo do meu teste é de apenas 3%. O que eu quero dizer? Quer dizer que se eu fiz a translucência nucal e a translucência nucal está aumentada, 3% das vezes o bebê tem síndrome de Down ou outra cromossomopatia, mas 97% das vezes o bebê é normal, né? Isso falando numa população geral, tá? Dá para entender isso, não? É meio confuso esse conceito, mas é Acho que importante vocês guardarem isso. Se vocês quiserem interromper, perguntar. uma questão bem estatística, né? Tá perfeito, Javier, dá para entender perfeito. Então, guardem isso, tá? Falem isso para as pacientes de vocês. Olha, né? 97% dos fetos com a translucência nucal são normais, tá? Então, não é porque a translucência de repente deu 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 mesmo, que o mundo caiu e que tudo desabou. Na verdade, assim, a chance maior de ser um falso positivo, né? Tá? Claro, se é uma paciente que tem 42 anos, a chance de o bebê ter um problema aumenta bem. Se é uma translucência que está medindo 5 milímetros, está muito fora, assim, do limite superior, aí sim aumenta a chance, tá? Mas, via de regra, se a gente coloca tudo aí no mesmo saco, a grande maioria desses casos que tem uma translucência nucal aumentada, na verdade, são bebês normais. Por outro lado, né, quando eu faço esse exame, o paciente chegou com a perna bamba, tremendo, e eu vejo que a translucência nucal está normal, eu brinco, né, que as pacientes saem da sala mais tranquilas, né, do que deveriam. Por quê? Porque o ato médico tem essa coisa meio de curandeiro, não é? Que você viu, você passou o estetoscópio no coração e aí pronto, né? Você viu tudo, você diagnosticou tudo, você excluiu tudo, o paciente sai daí feliz, né? E na verdade, assim, né? O exame de ultrassom no primeiro trimestre tem uma capacidade de ver muitas coisas, mas também não vai descartar todos os problemas, nem mesmo as trissomias, né? Então, quando a gente fala da síndrome de Down, por exemplo, 1/3 dos bebês com síndrome de Down, na verdade, tem uma translucência nucal normal, né? Então, é, esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto que eu acho que valeria a pena se sair na aula com esse conceito é isso. Primeiro, a grande maioria dos bebês que tem uma translucência nucal aumentada é, na verdade, um bebê normal. E o segundo ponto é esse, né? 1/3 dos bebês que têm trissomias tem uma translucência nucal normal. Então, como é que eu consigo aumentar a taxa de detecção, né? Se 1/3 tem uma translucência nucal mental. Um jeito é usar o rastreamento por risco. Então, eu vou esquecer um pouco se a translucência está ou não está dentro do valor normal. Eu vou
levar em conta a idade da mãe, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem 35 anos e outra com 20 anos, tá? As duas têm uma TN de 2,9, tá? Porém, essa que tem 35 anos, com essa TN, o risco final dá 1 para 100. Enquanto que essa que tem 20 anos, mesmo com essa TN um pouquinho aumentada, o risco final ainda é um risco baixo, né? Então, essa estratégia que é levar em conta a idade da mãe, calcular o risco, e ao invés de levar em conta se a translucência está normal ou não, levar em conta se o risco é um risco bom ou se o risco é um risco ruim, vai aumentar um pouco a taxa de detecção, né? Então, quanto que vai aumentar? Se eu falei que era 66%, né, com essa estratégia eu aumento a taxa de detecção para algo em torno de 75%, né? É esse conceito, né, de eu ter um risco pré-teste e um risco pós-teste que vai depender, primeiro, da idade da mãe, segundo, se a translucência está aumentada ou não e quanto ela se afasta do esperado. Se eu tenho um valor muito alterado, eu vou ter um risco pior do que se o meu valor está só um pouquinho alterado. Então, essa estratégia de rastreamento por risco aumenta a minha taxa de detecção para algo em torno de 75%, 80%, que é o que muitas vezes a gente vê em laudo, né? A sensibilidade da translucência nucal é de 80%. 80% talvez seja um certo exagero, mas 80% é levando em conta se você está usando rastreamento por risco e não interpretar dicotomicamente a translucência como se fosse normal ou alterada, mas é o risco. E normalmente, quando a gente fala 75%, 80%, a gente está falando aí um ponto de corte aí em torno de 1 para 300, aí para considerar se é um risco alto ou não, né? Mesmo assim, né, eu vou ficar com um quarto aí das trissomias que não vão ser detectadas. Não vão ser detectadas porque o risco é baixo, mesmo os bebês tendo trissomia, tá? Então, o que mais eu posso fazer para aumentar a taxa de detecção? Então, uma coisa que eu posso fazer é ser muito cuidadoso para medir a translucência. Então, outra informação que eu acho que principalmente para os residentes vale a pena vocês guardarem, tá? A translucência, ela deve ser solicitada entre 11 semanas Agora e tá 13 semanas e 6 dias. 13 semanas. E o comprimento crânio-nádegas tem que estar entre 45 e 84 milímetros, né? Fora desse intervalo, não dá para fazer translucência nucal, não tem, ela não foi padronizada fora desse intervalo. Mas se eu tiver que escolher uma semana para fazer esse exame, eu recomendaria 12, tá? 12 semanas. Eu recomendaria que esse exame seja agendado entre 12 semanas, 0 dias, e 12 semanas e 6 dias. Depois eu vou explicar o porquê disso, tá? E a medida exige uma técnica precisa. Então, como eu sei se a translucência está bem medida ou não? Primeiro, eu tenho que ter uma magnificação tal em que só o polo cefálico e o tórax aparece. Não é para aparecer o abdômen, não é para aparecer nenhuma outra estrutura, só polo cefálico e tórax. O corte sagital, então eu tenho que ter um corte perfeitamente sagital em que eu vejo aqui o desenho dos lábios, das estruturas que são da linha média, aqui são os tálamos, tá? E na posição neutra, eu não posso ter o queixo nem muito junto, nem muito afastado. Os marcadores eletrônicos têm que ser colocados no lugar em que a translucência é maior. Não necessariamente é aqui na região do pescoço. Pode ser que nem nessa foto, um pouco acima aqui, né? É onde ela é maior que deve ser medido. E eu devo colocar elas, né, bem na transição entre o espaço anecoico e o espaço ecogênico. Mas nunca dentro do espaço escuro, nunca dentro do espaço anecoico, mas é bem na linha, bem na transição. Em alguns aparelhos, eu preciso desligar a harmônica, porque alguns aparelhos têm um recurso que faz com que essa membrana fique mais espessa que o normal e eu subestime essa medida. Então, essas são as dados que eu preciso ter. E se vocês fizerem translucência local no consultório de vocês, vocês podem selecionar 3 fotos dessas, mandam para a Fetal Medicine Foundation e com isso vocês ganham uma licença para poder usar o software de graça da translucência nucal
da Fetal Medicine Foundation. Só que, mesmo que vocês tenham essa certificação, né? Vejam, todos esses motoristas aqui, eles têm, né, uma carta de motorista, mas isso não quer dizer que necessariamente você vai ser um bom motorista. Você está no meio de uma agenda corrida. Então é importante, né, além de que a gente siga cuidados, que seja certificado, que tenha uma licença, vamos dizer assim, que a gente também periodicamente envie, né, a sua auditoria. Você manda todos os casos que você viu, né? O software mesmo já vê isso e vê se a sua distribuição de medidas é adequada ou não. E com isso você garante, né, que você continua medindo a translucência local do mesmo jeito que quem criou o algoritmo imaginou. Então, que esse número que você está dando para paciente é um número confiável. Tá? A gente tem que ter a humildade, né, de ser auditado, né? É de graça. E aí a gente garante para paciente que está dando um resultado confiável. O que é mais comum, gente? Superestimar ou subestimar a translucência local? Eu sempre que faço essa pergunta, né, as pessoas falam para mim, é superestimar, mas é mentira. O erro mais comum, né, 90% dos erros são subestimar a medida. O examinador quer ser bonzinho, não quer assustar paciente à toa, né, com uma translucência bucal aumentada, com toda a cascata de consequências que isso vai trazer, né? Só que, claro, se a gente subestima sistematicamente, aqui nos Estados Unidos tem um estudo que foi feito mostrando isso, vários centros que nunca encontraram uma translucência acima de 3, por exemplo. Então, a gente, claro, vai perder a taxa de detecção, né? A gente não vai detectar 75% das trissomias, a gente vai detectar nem metade. Então, é importante, né, a gente ser cuidadoso. Mas por mais que a gente tivesse uma translucência bucal muito bem, com todo o cuidado do mundo, né, mesmo assim, 25% das trissomias a gente não vai detectar. E é por isso que surgiram, né, outros métodos para poder aumentar essa taxa de detecção. E os métodos são os marcadores bioquímicos ou ultrassonográficos. Então, talvez você já tenha ouvido falar dos marcadores ultrassonográficos, os marcadores adicionais, né? Um é, claro, né? São as malformações, né? Então, assim, algumas trissomias, elas cursam com malformações frequentemente. Por exemplo, se eu vejo uma holoprosencefalia, essa é uma malformação gravíssima no cérebro, em 2 casos vai ter trissomia do 13, síndrome de Patau. Eu nem preciso medir a translucência nucal nesse caso, tá? Se eu vejo que o bebê tem uma holoprosencefalia, eu tenho que fazer um procedimento diagnóstico, biópsia de vírus corial, porque é grande a chance desse bebê ter uma holoprosencefalia. Hérnia diafragmática já é mais associada com trissomia do 18 no primeiro trimestre, defeito de septo atrioventricular com trissomia do 21, e alguns, eles podem estar associados tanto com 13 quanto 18, né? Que é a onfalocele, que é um defeito da parede abdominal, e a megabexiga, que é uma obstrução do trato urinário. Esses, tanto para a trissomia do 13 quanto para a trissomia do 18. Agora, excluídas as malformações, foram descritas aí dezenas de marcadores adicionais no primeiro trimestre. Veja o número de marcadores, né? Cada vez mais marcadores adicionais. A gente já ouviu falar, talvez você já tenha ouvido falar do ducto venoso, do fluxo na válvula tricúspide, do osso nasal, mas tem vários outros, né? E eu aprendi na faculdade, né, que quando eu tenho muitos tratamentos para uma mesma doença, é porque nenhum tratamento é muito bom, né? Se eu tivesse um bom tratamento, seria só único. Se eu tivesse muitos testes, quando tem muitos testes para uma mesma doença, é porque nenhum deles é muito bom. Porque se eu tivesse um teste muito bom, seria só esse que seria feito e pronto. E aqui vale, né, a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma parênteses com relação aos marcadores para a frequência cardíaca fetal, né? A frequência cardíaca fetal, ela é muito útil na detecção da trissomia do 13, né? Curiosamente, né, 85% dos fetos que têm trissomia do 13, né, é a síndrome de Patau, né, a trissomia do 13, 85% deles vão ter
uma frequência cardíaca acima do percentil 95. E sim, claro, a gente precisa interpretar de acordo com a idade gestacional, porque a frequência cardíaca vai caindo um pouco com a idade gestacional. Dito isso, né, um bebê com trissomia do 13 não vai ter só esse sinal, tá? Ele sempre vai ter um monte de outros sinais, mas essa é uma dica importante para detectar a trissomia do 13. Aí você tem vários outros marcadores, né? O osso nasal, tá? O osso nasal tem também toda uma técnica padronizada para avaliar. Mais ou menos aí 2% dos fetos euploides, ou seja, que não tem cromossomopatia nenhuma, vão ter um osso nasal ausente. Enquanto que 60% dos fetos com trissomia do 21 vão ter o osso nasal ausente. Então, parece algo interessante, né? 60%, né? Esse é um osso nasal ausente, tá, gente? Esse é um osso nasal presente, então eu tenho que ter a ponta do nariz, a pele, e embaixo da pele, essa estrutura branca, espessa e ecogênica, né? Que é o osso nasal. E aqui, vejam, é um caso ausente, eu tenho a ponta do nariz, eu tenho a pele, mas eu não tenho essa segunda linha ecogênica. Eu brinco que essa segunda linha é o sinal do igual, né? Porque você tem duas linhas paralelas, do igual desigual. Por quê? Porque a perninha de baixo ela tem que ser mais espessa e mais ecogênica, mais branca do que a de cima. O problema do osso nasal é que depende do tamanho do bebê. Se você faz esse exame de umidade gestacional mais precoce, às vezes você não desenvolveu ainda o osso nasal. Depende da medida da translucência nucal. Depende do grupo étnico, se a gente está falando de orientais, se a gente está falando de negros. Eu posso não ver o osso nasal num bebê normal, né? E é muito subjetivo, né, gente? Então, olha, aqui eu tenho 4 fetos, tá? Todos eles aqui têm síndrome de Down. Esse com o osso nasal presente, que é mais difícil. Esse com o osso nasal ausente. Mas eu tenho aqui uns degradês, vocês estão vendo? Em que eu tenho uma segunda linha embaixo, mas ela não é mais branca, mais ecogênica do que a de cima. Então, vejam, né? Eu tenho um fellow lá que trabalhou no Kipros, lá no King's College, que quando ele terminou o estágio, né, ele fez um poema e colocou lá na sala dos fellows, né? Um poema em inglês, né? Vou colocar aqui, traduzido aqui, sobre o osso nasal. E o poema falava mais ou menos assim, né? O osso nasal é como o amor. Em alguns casos, você tem certeza que está lá. Em outros casos, você não tem dúvida que não tem. Mas tem aqueles casos que você acha que está, mas está mesmo, né? Tem aqueles casos em que ele está lá, mas você não enxerga. E tem aqueles casos que não tem, mas você queria tanto que tivesse, né? Então, o osso nasal tem muita subjetividade. E quando a gente está fazendo o exame com a paciente na frente, a paciente ansiosa, né? Você tende a ser enviesado na avaliação dele, né? Se você está desconfiado que o bebê tem síndrome Down, o paciente tem 40 e poucos anos, né? Você tende a ser mais rigoroso, e se você acha que o bebê é normal, paciente jovem, a translucência está fininha, você tende a nem olhar, nem colocar que você não viu direito o osso nasal. Então, isso é um problema, né? A gente precisa de métodos que sejam mais robustos, né? Mais reprodutíveis. O fluxo naval tricúspide também, né, tem uma taxa de detecção parecida, só que ele é mais raro, né, nos fetos normais, euploides, só 0,9%, mais ou menos 60% também do síndrome, dos casos de síndrome de Down. E o que é o fluxo tricúspide? É um escapezinho que às vezes a gente vê, né, esse é o fluxo normal, e aqui você tem um escape. E o problema é o seguinte, que a válvula tricúspide tem, claro, né, 3 cúspides, e às vezes o escape é só em uma das 3 cúspides. Então, se você insiste muito na avaliação, você começa a ver esse achado mais frequentemente. Mas se você passa rapidinho no coração, você não vai ver a regurgitação. Você tem que fazer 2, 3, 4 traçados para você achar, às vezes. E de novo, né? Se você está desconfiado que o bebê tem um problema, você passa um pente fino na tricúspide. Se você acha que é um bebê normal, você passa muito rapidinho.
também depende de vários fatores, né? A presença de regurgitação depende do tamanho do bebê, da translucência, etc. E o ducto venoso é o pior dos três, né? Por quê? Porque ele é muito frequente em bebês normais, 3% dos bebês normais, né? E ele também tem um problema, às vezes, né? Você tem uma onda A negativa no ducto, né? Essa é uma onda A negativa, uma alteração no ducto. E aí você repete 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e normaliza. Ele tem esse problema, né? Ele não é muito consistente o ducto. Tem os casos que ele é muito alterado, não tem dúvida, mas tem os casos em que os achados são meio transitórios. Principalmente se tiver uma circular de cordão. Quando tem uma circular de cordão, você pode ter um ducto alterado que, quando se desfaz da circular, ele volta ao normal. O que acontece com esses marcadores adicionais? É que, se a gente for olhar todos eles, né, a gente vai assustar à toa um número enorme de pacientes, né? 5% por causa da TN, 2,6% por causa do osso nasal, 3% por causa do ducto, 1% por causa da tricúspide. Então, claro, né? A gente não pode, né, olhar esses marcadores individualmente, a gente tem que usar um software que vai colocar todos esses marcadores e vai calcular o risco e olhar para o risco. Mas uma vez que você falou para a paciente que o osso nasal está ausente, pronto, né? O paciente já entrou em pânico. Não adianta você falar, mas o seu risco está ótimo, viu? Não dá, né? A paciente já entrou em pânico. Olha, está tudo bem com o seu bebê, mas tem um escapezinho aqui, né? Na válvula tricúspide. A paciente entende assim: olha, tem um furinho aqui no seu barco, tá? Mas ele é bem pequenininho, viu? Pode atravessar o oceano tranquila. Claro que não é, né? Esses marcadores, porque eles são tudo ou nada, eles são 0 ou 1, eles rotulam, né, os bebês e, com isso gera uma ansiedade absurda, né? Tem um estudo aqui feito por essa pesquisadora que estudou justamente isso, o impacto que um falso positivo tem na gestação. Então, ele pegou só gestantes que tomaram um susto por causa da translucência, ou por causa do osso nasal, ou por causa do ducto venoso, fizeram um procedimento invasivo, uma biópsia de vilo, uma amnio, que revelou que o bebê está normal. E aí foi estudar como que acontece aí essas gestações. O que eles descobriram que, mesmo depois de fazer o procedimento e descobrir que o bebê é normal, os níveis de ansiedade nessas pacientes que receberam o falso positivo, eles eram 4 vezes a 6 vezes, né, maiores do que nos casos que não tiveram o falso positivo. Os níveis de depressão, então, também, né, 6 a 10 vezes maior do que nos grupos controles, né? Por que isso? Porque, uma vez que a gente vive com o mito a vida, né? A gente vive com o mito de que a gente vai acordar amanhã, que semana que vem a gente tem que pagar as contas porque a gente vai estar aqui, porque não vai ser atropelado, porque o avião não vai cair. Mas a gente não tem, assim, garantias na vida, né? E uma vez que você quebra o mito de que vai dar tudo certo na gravidez, é muito difícil reconstruir isso. E a paciente que leva um falso positivo, ela fica com medo de se envolver com a gravidez. Ela fica com medo de escolher o nome do bebê, ela fica com medo de comprar um enxoval, ela fica com medo de contar para os amigos que ela está grávida, porque ela toma um susto. E, assustadoramente, né, essa mesma pesquisadora descobriu que, depois que o bebê nasce, as interações entre mãe e bebê são completamente diferentes em quem teve um falso positivo durante a gravidez, comparado com quem não teve essa experiência, né? Então, olha o impacto que isso tem, né, gente? O impacto não deve ser subestimado, né? Então, toda vez que a gente vai propor um teste na medicina, a gente tem que levar tudo isso em conta. E é por isso que eu acho que vocês já perceberam que eu não sou muito fã, né, desses marcadores adicionais ultrassonográficos. Mas eu sou fã desses marcadores bioquímicos, né? Os marcadores bioquímicos, eles têm várias vantagens em relação a esses marcadores ultrassonográficos. Eles são quantitativos, eles não são 0 ou 1, né? É um número. Eles são auditáveis, eles são reprodutíveis, eles são independentes da translucência, eles não são sujeitos
a viés. E é por isso que, sim, a bioquímica é preferível, né? Nenhum país do mundo implantou um sistema de rastreamento na sua população com translucência mais osso nasal, nenhum país do mundo. Mas eles colocaram, sim, translucência mais bioquímica. Talvez eu esteja entrando num terreno novo para alguns de vocês, né? O que é essa tal de bioquímica, né? Porque não está muito disponível no SUS, aliás, não está disponível no SUS. Mas no sistema de saúde suplementar, sim, tá? Então, como é que a gente pede isso? Rastreamento bioquímico do primeiro trimestre. Essa sopa de letrinhas aqui, tá? PA, PPA, proteína A plasmática associada à gestação. Beta-HCG livre, a gente já conhece aquele beta-HCG que faz teste de gravidez. O beta-HCG livre é um beta-HCG diferente, é um beta-HCG que não está ligado a proteínas, que está solto no plasma. Tá? Então, não pode ser aquele da gravidez, é o beta-HCG livre, ou beta-HCG free. E o terceiro hormônio é o PLGF, né, o fator de crescimento placentário, PLGF. Então, esses são os marcadores bioquímicos. Esses dois primeiros, né, o PA-PPA e o beta-HCG livre, são os mais estudados, são os mais difundidos e estão disponíveis, né? Estão disponíveis no sistema de saúde suplementar, porque eles fazem parte do rol da ANS. Então, teoricamente, os convênios deveriam cobrir. O PLGF ainda não, tá? O PLGF não está no rol da ANS. O PA-PPA ele vai aumentando ao longo da gestação, enquanto que o beta-HCG livre vai caindo. E é por isso que, em vez da gente normalmente expressar esses bioquímicos em números, a gente expressa eles em moms, né? Moms é múltiplos da mediana, multiples of the median, em inglês. Que basicamente é o seguinte: eu estou dividindo o valor que eu encontrei pelo valor que eu esperaria encontrar para aquela semana de gestação. Então, por exemplo, aqui 12 semanas e pouco, a minha mediana aqui é 2 e alguma coisa, eu encontrei 2 e alguma coisa, então o meu valor veio 2 e alguma coisa dividido por 2 e alguma coisa, que é 1. Quando esse valor dá 1, quer dizer que ele está bem na média. Quando esse valor dá meio, significa que ele está metade do valor esperado. Quando esse valor está 2, significa que ele está o dobro do valor esperado. Para quem que eu peço a bioquímica? O ideal é pedir para todas as gestantes. Tá? Por que que eu pediria bioquímica? Quais são os benefícios de eu pedir bioquímica e não ficar só com a translucência? O primeiro, né, é que eu vou aumentar a taxa de detecção. A gente está falando disso, né, que 25% dos casos a gente não vai fazer diagnóstico. Com a bioquímica, eu vou identificar 50% daqueles casos que eu não teria detectado pela translucência nucal. Com a bioquímica, em vez daquele ponto de corte de 1 para 300, que eu falei para vocês, eu posso usar um ponto de corte para 1 para 100 e eu não perco a minha taxa de detecção com esse ponto de corte. E com isso eu assusto menos gente à toa. E em vez de eu ter 5% de falso positivo, eu tenho 3% de falso positivo. Terceiro benefício, ele me auxilia na detecção de outras aneuploidias, porque translucência nucal ela é aumentada em todos, né? Trissomia do 21, 18, 13, Turner. Mas a bioquímica ela tem um comportamento um pouco diferente na síndrome de Down do que nas outras. Na síndrome de Down, eu costumo ter um valor do beta-HCG que é o dobro do normal, enquanto que eu tenho um PA-PPA que é metade do normal. E já nas trissomias mais graves, as mais letais, trissomia do 13 e 18, vai dar tudo baixo. Tá tudo baixo. Então, às vezes, pode ser importante para paciente saber, olha, mas eu tenho a translucência no copo porque talvez o meu bebê tenha síndrome de Down, ou porque talvez ele tenha um problema que é grave, que é letal. A bioquímica pode ajudar a gente a diferenciar uma coisa da outra. Também ajuda a gente a detectar essa condição aqui, né? Eu não sei se vocês já viram alguma vez um bebê assim. Esse é um bebê que tem uma cabeça grande perto do corpo, mas na verdade ele é um bebê que tem um corpo pequeno, não é um bebê que tem uma cabeça grande. Ele tem um tamanho de 11 semanas, mas ele está com 13. E olha só a bioquímica que esquisita, né? O PA-PPA dela veio 0,041, quer dizer, um valor que veio aí 20 vezes abaixo do esperado. Também a mesma coisa com o beta-HCG, o PLGF. Isso é o que a gente chama de triploidia, né?
Triploidia é quando você tem 3 cópias de todos os cromossomos, né? Trissomia é quando você tem uma cópia a mais de um dos cromossomos. Por exemplo, o 21. A triploidia eu tenho 3 cópias do cromossomo 1, 3 cópias do cromossomo 2, 3 cópias do cromossomo 3, assim e assim por diante. E a triploidia digênica pode ser difícil de detectar, porque o NIPT não vê, muitas vezes a TN é o normal, tem esse aspecto no ultrassom, mas aí a bioquímica me ajuda, porque ela é bem atípica, vem tudo muito, muito baixo, porque esses bebês têm uma placenta minúscula. Então, quase não produz bioquímica. Quarto benefício, então, eu tenho estimativas de risco mais precisas do que só com a translucência, porque eu tenho uma máquina que está fazendo isso, que não tem uma dependência do operador. E o quinto motivo pelo qual eu tenho benefícios de pedir a bioquímica é porque ele me ajuda a identificar o risco de complicações obstétricas, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar da recomendação da FIGO, que toda gestante deve passar por um rastreamento para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, toda, né? E como é que é o ideal, o modelo ideal? O modelo ideal é um modelo que leva em conta fatores maternos, pressão arterial, artérias uterinas e, se possível, o PLGF. Se eu não tiver o PLGF, pode ser o PA-PPA, né? Isso também foi recentemente reforçado pela FEBRASO, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que toda gestante, toda, deve fazer um rastreamento para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Pô, Javier, mas eu não tenho PLGF. Não tenho. Tudo bem, você não tem o PLGF, né? Você faz o que você tiver, você faz fatores maternos, mais pressão arterial, mais uterinas, tá? Mas o ideal, se a gente tiver o PLGF, eu vou encontrar uma taxa de detecção da pré-eclâmpsia precoce na ordem de 90%. Eu vou dar um AS, o AS vai diminuir quase 80% dos casos mais graves, tá? Então, não tem cabimento a gente não identificar esses casos e não tentar prevenir. Então, eu falei para vocês 5 motivos pelos quais pedir a bioquímica, mas em que época que é bom pedir? O ideal, né, gente, você pode pedir junto com o ultrassom, o paciente faz tudo numa visita só, mas há evidências de que a bioquímica funciona melhor se a gente faz ela um pouquinho antes do ultrassom, e eu recomendaria que vocês façam aí alguns dias antes do ultrassom, talvez uma semana antes do ultrassom, para vocês já terem o resultado pronto no dia do exame, e com isso você também aumenta a taxa de detecção, tá? Que a bioquímica é um pouco mais discriminatória com 10 semanas, por exemplo, do que com 12. Então, se a gente fez a bioquímica com 10, 11 e o ultrassom com 12, é o mundo ideal. A gente vai conseguir chegar em taxas de detecção melhores, né? Como que eu vou interpretar a bioquímica? Eu tenho que olhar só para o número final, tá, gente? O número final tem que ser quanto? Ele tem que ser menor do que 1 para 100, tá? Se ele é menor que 1 para 100, eu fico feliz. Se ele é maior do que 1 para 100, eu indico algum teste adicional, tá? Ou eu indico um IMPT, ou eu indico uma biópsia de vírio, tá? É isso. Alguma dúvida, gente, daqui até aqui? A gente falou sobre translucência bucal, a gente falou sobre marcadores ultrassonográficos adicionais, falou sobre bioquímica. Acho que talvez alguém quer perguntar sobre bioquímica, pessoal. Não é a nossa realidade, né, Javier, no SUS. Então, uma nossa residência é uma residência que, nesse momento, como grande parte das residências, né, não só na Unisa, mas a gente tem disponível o que temos, o bioquímico realmente parece um mundo à parte para a maioria das pessoas. Eu não sei se alguém quer perguntar, gente, aproveitem. Acho que quem já tem a vivência de consultório em saúde suplementar, acho que já pegou vou falar que é a manha, na verdade, porque o bioquímico te evita muitos problemas, né? É muito interessante mesmo.
Eu vou prosseguir então, né? Mas assim, só falando o seguinte, que no início, né, da década passada, né, a maior parte dos países desenvolvidos adotou programas de rastreamento no primeiro trimestre. E todos os países que adotaram, Inglaterra, Alemanha, França, né, usaram translucência com bioquímico. Não sei de nenhum país que tenha feito só a translucência no carro, tá? Todos eles adotaram translucência mais bioquímica. O último dos países desenvolvidos a adotar esse programa de rastreamento foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram um pouco desconfiados aí, porque esses estudos foram conduzidos principalmente na Europa. Eles resolveram refazer todos os estudos com translucência e bioquímica, e aí, com a casuística própria, eles chegaram à conclusão: não, peraí, isso é muito superior ao que eles faziam antes, que era o rastreamento bioquímico do segundo trimestre. Talvez você já tenha ouvido falar, né? O teste triplo, o teste quádruplo, né? Ninguém faz isso em nenhum lugar do mundo mais, mas ainda tem alguns nos Estados Unidos que fazem, tá? Mas mesmo nos Estados Unidos, né, do ano 2000 para cá, 2000 e pouco para cá, até o ACOG, na verdade, ele passou a recomendar de forma absoluta que toda gestante faça translucência mais bioquímica a partir de 2009, né? O que a Europa já fazia desde, sei lá, 2002, 2003, 2004. Tá? Dito isso, né, a gente pode talvez até passar uma borracha em quase tudo que a gente falou, né? Que, antes disso, né? Essa eu vou pular. Porque aconteceu uma mudança do paradigma, né? Apareceu um tal de NIPT, NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing. E esse NIPT, ele é um teste danado, porque ele tem uma taxa de que a gente detecção observa é que aquelas mulheres com uma condição só com a sensibilidade de 99,7%. E a taxa de falso positivo de 0,04%. Então, é algo assim absurdamente melhor do que translucência nucal, absurdamente melhor do que translucência nucal com bioquímica, tá? Quanto que translucência com bioquímica aumentou a detecção para 85%, falso positivo para 3%. Aqui a gente está falando de um teste que quase não tem falsos positivos, quase não tem falsos negativos. Como é que ele funciona esse teste, né? Ele procura DNA, fragmentos de DNA. A gente tem fragmentos de DNA no nosso sangue de células que morreram. Quando uma célula morre, quando ela sofre apoptose, né, o núcleo se desintegra e de uma forma bastante ordenada, o DNA que está dentro do núcleo ele é picotado em pequenos fragmentos, tá? Só que parte desse DNA ele é preservado porque ele está enrolado dentro dessas proteínas, dessas histonas, né? Esse complexo a gente chama de nucleossomo. Então, normalmente o DNA faz duas voltinhas e aí ele é protegido contra essas enzimas que picotam o DNA. E aí eu acabo tendo um fragmentozinho aí de 160 pares de base, 140, 160 pares de base, que fica preservado. E esse número de bases é o suficiente para que se eu possa sequenciar esse fragmento e descobrir de que cromossomo esse fragmento vem. Parte do DNA, né, no nosso sangue, né, ele vem de células do sangue, células hematopoéticas, células adiposas, algumas células de outros órgãos. Agora, nas gestantes, mais ou menos aí 15% desses fragmentos que estão circulando no sangue têm origem na placenta. A gente diz que tem origem fetal. Na verdade, não é exatamente fetal. São células da placenta, não do feto, tá? Que morreram. E aí o seu DNA é picotado. Mas, em geral, né, o DNA da placenta é idêntico ao DNA do feto. Eu digo em geral, porque existem exceções à regra, tá? Então, como é que eu faço, né? Eu vejo aqueles fragmentozinhos
E com técnicas hoje de sequenciamento que existem, que chama-se NGS, né, Next Generation Sequencing, que são máquinas que conseguem sequenciar o DNA de todo o genoma de um ser humano em um dia, eu consigo mapear 10 milhões de fragmentos e dizer de que cromossomo esse fragmento vem. E aí, se por acaso o meu feto tem trissomia do 21, por exemplo, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir que eu tenho mais fragmentos do cromossomo 21 do que eu esperaria encontrar. E aí eu uso métodos bioestatísticos para poder afirmar isso. Então, seria muito difícil, ao acaso, eu ter tantos fragmentos do cromossomo 21, tendo que ter uma grande probabilidade desse bebê ter trissomia do 21. Né? Então, resumindo, simplificando muito isso. Tá? Como pedir, quando pedir, a partir de 10 semanas, a gente pode fazer. O NIPT ele é contraindicado em casos em que eu tenho o segundo saco gestacional não evolutivo. Não pode pedir NIPT nessa situação clínica, ele não vai funcionar, ele pode te dar um falso positivo e o laboratório também não vai aceitar sua amostra. É a contraindicação ao NIPT. E aí, se vocês forem ter uma aula com qualquer fabricante do NIPT, qualquer laboratório, cada um vai vender o peixe de que o seu é melhor, tá? Hoje não existe nenhuma evidência de que tenha um que seja melhor do que o outro, né? O que existe é que talvez para gêmeos, né, o teste que chama-se Panorama, ele tem a vantagem de que ele consegue falar para você o sexo de cada feto e consegue falar para você se os gêmeos são idênticos ou não. Talvez tenha essa vantagem para gêmeos, mas por outro lado, ele tem a desvantagem de que ele não pode ser feito quando tem uma ovodoação. Alguém perguntou aqui se o panorama, é Ana Paula, né? Se o panorama está validado para 9 semanas. Sim, ele está validado para 9 semanas, mas eu não recomendo, tá? Eu não recomendo que ninguém peça NIPT com 9 semanas. Peçam só a partir de 10 semanas, por favor, porque quando a gente pede com 9, primeiro, a gente tem mais chance de pegar uma gestação não evolutiva, uma gestação que de repente não vai evoluir, e aí a gente gastou dinheiro à toa com o teste. Segundo, a gente aumenta a taxa de não conseguir ter DNA suficiente para dar um resultado. E terceiro, a gente está um pouco longe ainda da época em que a gente pode fazer algum teste confirmatório, como uma biópsia de vírus curial, por exemplo. Você não pode fazer com 9 semanas, tá? Um vírus. Então, o ideal mesmo é esperar as 10 semanas, independente da técnica, tá? Para quem eu vou pedir o NIPT, né? Eu posso pedir para aquelas pacientes que têm um risco alto, acima de 1 para 100, que é o que a gente falou agora há pouco. Porém, né, eu também posso ser um pouco mais permissivo no meu NIPT e pedir para aquelas que têm também um risco intermediário. Então, eu considero assim um risco alto, acima de 1 para 100. Um risco intermediário, entre 1 para 100 e 1 para 1000. Um risco baixo, quando é menos do que 1 para 1000. Tá? Então, eu poderia colocar como vermelho, né, risco alto, amarelo, risco intermediário, sinal aqui, semáforo, verde, um risco baixo. E se eu pedir para quem tem um risco intermediário e alto, né, eu vou pedir um NIPT para mais ou menos 12% da população e eu vou conseguir ter uma detecção de 95%, né, o que é muito superior se eu fizesse o teste só para aquelas que têm risco alto. Mas cada vez mais países, né, estão começando a pedir o NIPT para todo mundo, toda a população, independente se a translucência estava normal ou não, se o risco era bom ou não. É o caso, por exemplo, da Bélgica e da Holanda. E, mais recentemente, né, 2020, o ACOG passou a recomendar também. Todas as gestantes hoje nos Estados Unidos fazem o NIPT, independente da idade materna. Tá? Toda a população de gestantes dos Estados Unidos devem se oferecer o NIPT. E, em geral, os planos de saúde cobrem lá o NIPT para todas as gestantes. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse modelo aí com o tempo, à medida que o NIPT fique mais acessível, né? E que ele passa meio que a ser um exame para todas as gestantes.
Mas alguns países ainda não se convenceram disso, né? Na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, eles ainda usam essa estratégia e oferecem um NIPT só para quem tem um risco alto ou intermediário. Javier, na Sim. Bélgica, 8 euros, é isso? Na Bélgica, eles oferecem para todos, mas eles cobram 8 euros da paciente. Não sei qual que é a lógica de cobrar isso. E na Holanda, eles 130. cobram 130 euros, que é um preço bastante subsidiado aí do NIPT. Maravilha. Pergunta aí no chat se no Brasil os planos de saúde cobrem NIPT. Olha, assim, o NIPT não é um teste que está no rol da ANS, então o convênio nenhum é obrigado a cobrir, mas a gente tem visto, né, que alguns convênios passaram a pedir, passaram a cobrir, né? Alguns eles cobrem somente quando existe um risco alto na translucência mais bioquímica, eles têm que fazer uma cartinha explicando para o convênio e o convênio cobre ou o convênio reembolsa, mas alguns eles estão cobrindo sem pergunta nenhuma, viu? Tá? Mas não é a realidade da maior parte dos convênios, tá? Em geral, esse exame é um exame que a paciente tem que pagar. Mas o preço caiu muito, né? Era um teste que custava R$ 6.000 e que hoje a gente encontra por R$ 1.500 por aí, tá? Dependendo do laboratório. Mas para a realidade do paciente do SUS ainda é muito longe. Como interpretar o NIPT, né? Eu vou pular isso, tá? Mas eu queria só fazer um exercício com vocês sobre o valor preditivo do NIPT, tá? Eu vejo às vezes pessoas me falando assim: o NIPT deu alterado, né? Então, quer dizer que o bebê tem um problema, né? Deu Down. Ah, o bebê tem Down, acabou, né? Cuidado, né? Porque assim, embora sejam raros, né? O NIPT tem raros falsos positivos e raros falsos negativos. Eu já vi. Eu já vi falso negativo para síndrome de Down, falso positivo para síndrome de Down, falso negativo para trissomia 18, falso positivo para trissomia 18, para 13 e para Turner também, tá? Então, cuidado, né? Ele é um teste muito, muito poderoso, mas ele não é um teste 100%, né? Então, eu vou fazer um exercício matemático de novo com vocês. Vamos supor que o NIPT ele tivesse uma sensibilidade de 100%, tá? Não é 99,7, é 100%. Vamos supor que o falso positivo dele é 0,05%. E vamos supor que eu estou falando de síndrome de Down, que tem uma prevalência de 1 para 500, tá? Vamos supor, eu tenho uma população de 10.000 pacientes, eu vou ter 20 casos de Down, os 20 o NIPT detectou. Porém, em 10.000, eu vou ter 5 falsos positivos, né? 0,05%. Em 10.000, vai dar 5 falsos positivos. Quer dizer que cada 25 resultados alterados, 20, o bebê tem síndrome de Down. 5 não. Ou seja, eu tenho um valor preditivo positivo para síndrome de Down em torno de 80%. É bom? É ótimo. Mas é certeza que o bebê tem Down? Não, não é certeza. A gente precisa fazer um teste invasivo. E isso é para o 21, tá? Síndrome de Down. Mas o valor preditivo para o 18 é de 60% só. Para o 13, 30% só. Tá? Então, para o Turner, 30% só. Então, cuidado. Mesmo com o NIPT alterado, eu ainda preciso fazer um teste confirmatório, um teste diagnóstico. O NIPT não é um teste diagnóstico, ele é um teste de rastreamento muito poderoso, mas é um teste de rastreamento. E por que eu posso ter um falso positivo no NIPT? O motivo mais comum é ou eu tenho o segundo saco gestacional não evolutivo que eu não vi, ou eu tenho um mosaicismo restrito à placenta. Eu tenho uma população de células na placenta que tem uma trissomia, mas o feto não tem. E cada vez mais a gente entende que os mosaicismos são extremamente frequentes, por exemplo, em reprodução humana, quando a gente coloca um embrião, quando a gente vai testar um embrião que vai implantar, muito frequente você ter um mosaico. E nem sempre esse mosaico vai gerar um feto com um problema. Muitas vezes o bebê vai se livrar dessas células que têm trissomia, vai segregar essas células para a placenta.
por isso o bebê é normal, mas a minha placenta tem células com trissomia. E por que que eu posso ter um falso negativo? O mais comum, ou eu tenho uma fração fetal baixa, né? Eu fiz esse exame muito cedo, tem pouco DNA que vem do feto, e eu não consigo, eu acabo tendo um erro, meu poder estatístico do teste cai por conta disso. Ou eu tive uma mutação pós-zigótica. Ele era um bebê cromossomicamente normal, e aí ele deu origem à placenta, e aí deu origem ao embrião, e essas células do embrião passaram por uma mutação e ficaram com uma trissomia. Mas as minhas células da placenta continuam normais. E o NIPT está vendo placenta, não está vendo feto. Então, isso é raro, mas eu já vi 2 casos, tá? Mutação pós-zigótica, NIPT veio normal, o bebê tinha trissomia do 21, mas era uma mutação pós-zigótica. Então, gente, concluindo, né, essa conversa toda, né, é complexo, né, bioquímica, NIPT. A receita de bolo, né, que eu queria deixar para vocês é a seguinte, né? Se eu fizer translucência no cal para todo mundo, eu vou ter uma taxa de detecção de 70%, valor preditivo do teste muito baixo, menos de 3%. Se eu acrescento a idade, eu melhoro uma coisa. Se eu acrescento a bioquímica, eu aumento a minha taxa de detecção para algo em torno de 85%, eu diminuo o falso positivo para 3%, mas eu continuo tendo um valor preditivo do teste muito baixo, 5%, 6%. Enquanto que com o NIPT, eu tenho uma taxa de detecção superior a 99%, uma taxa de falso positivo inferior a 0,1%, e eu tenho um valor preditivo positivo robusto, muito alto, mas não é 100%. Então veja que com o tempo, né, a medicina conseguiu evoluir de forma consistente, né, aumentando a taxa de detecção, diminuindo os falsos positivos e também elevando o nosso valor preditivo positivo. E é isso, gente. Muita informação. Eu fico à disposição aí se vocês quiserem discutir. Ô, professor Javier, aqui, o meu nome é Carl Richard e muito obrigado pela aula, viu? Foi fantástico. Realmente aguardo que o NIPT faça uma revolução assim que ele ficar mais barato, né? Mas não, ainda não substitui, como o senhor disse, o morfológico de primeiro trimestre, né? Porque ainda existem malformações anatômicas, né? Bom, morfológicas, né? Que não são detectáveis pelo NIPT, né? Então, mas muito obrigado pela aula, foi excelente mesmo, viu? Eu acho que assim o ideal, né? Eu faria hoje. Eu discutiria o NIPT, acho que principalmente você está num consultório privado, né? Eu acho que você tem que discutir com a paciente, né? Tá? Se ela quer fazer isso como um primeiro teste ou não. Não acho nenhum absurdo você pedir translucência mais bioquímica e pedir o NIPT só para paciente que tem um risco alto ou intermediário. Eu acho que isso é perfeito, mas também não vejo nenhum problema se você já quiser pedir o NIPT de cara. Principalmente se for uma paciente que já tem mais idade, que é a realidade de boa parte das pacientes hoje na medicina privada, né? As pessoas cada vez mais esperam para ter filhos, né? Concluem os seus projetos pessoais, né? No último censo do IBGE, o grupo de acima de 40 anos foi o único que aumentou a paridade, né? Aumentou tá engravidando. Então, isso a gente vai começar a ser cada vez mais comum, né? Mas eu pediria assim, se for pedir bioquímica, né, sem NIPT, se for pedir o NIPT como primeiro teste, pode pedir com 10 semanas e ultrassom com 12. Se for pedir bioquímica antes, pede a bioquímica com umas 11 semanas, o ultrassom com 12, né? E se precisar fazer o NIPT, faz o NIPT com 12, dependendo do resultado do teste combinado, né? Se fez o NIPT, né? A grande questão é se precisa fazer bioquímica ou não, né? Eu diria que, assim, se a gente puder, se no mundo ideal,
eu faria só o PLGF, tá? Eu faria o PLGF ainda, faria, então, NIPT com 10 semanas, ultrassom e PLGF com 12 semanas. O PLGF eu faria junto com o ultrassom, eu não faria antes, porque ele tem um valor preditivo melhor com 12. E aí eu faço medida da pressão arterial, eu faço em todas as pacientes com 12 semanas. Medida da pressão arterial, uterinas e PLGF. Eu acho que a gente não pode esquecer da pré-eclâmpsia. O ultrassom do 12 semanas ainda vai ter importância para ver pré-eclâmpsia e para ver malformação. Bom, Javier, uma aula fantástica, em especial, esse approach estatístico, porque realmente a verdade é que quando você pega um NIPT que está alterado na sua frente, a sua vontade é acreditar no exame, mas você vê que 80% para Down escapa ainda, né? Tem gente normal com NIPT alterado, né? Bem, assim, eu nunca tinha visto um NIPT para Down alterado até recentemente, né? Ano passado, né, quando eu estava atuando no outro laboratório, nos últimos meses que eu estava lá, apareceu um caso, eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha havido um caso. Então, mas eles existem. Quem viver verá, né? Eles Quem existem. viver verá, e à medida que talvez isso se divulgue e se torne mais acessível, enfim, aumenta o número, aumenta a Sim. ocorrência desses eventos mais raros. Eu só vou falar outra contraindicação para NIPT, que é transplante, né? Não dá para pedir NIPT em paciente transplantado, e aí é a minha população, são as transplantadas renais aqui do Hospital do Rim, na Unifesp. Então, também Claro, claro. bem peculiar, né? Acho que o Thomas levantou a mão e a Angélia Yara levantou a mão. Thomas, pergunta. Javier, parabéns pela aula, né? Eu sou sócio da Melissa, uma amiga sua, você vai conhecer Opa, bem. sim, É uma pergunta assim, né? Eu praticamente não tenho o hábito de pedir exame bioquímico, né? Preciso rever meus conceitos. Mas é o seguinte, eu faço um morfológico no primeiro trimestre, minha TN alterada. Peço o NIPT, vem normal. Posso parar por aí ou peço uma amniocentese? Ou se vê um NIPT alterado, como você falou mesmo, né, que ele é o rastreio, também inclui a amniocentese. perfeito, Thomas. Pergunta excelente, e eu acho que faltou eu falar uma coisa assim, né? Quando não pedir o NIPT, tá? Então, assim, quando não pedir o NIPT, a gente não deve pedir o NIPT quando tem uma malformação estrutural no ultrassom. Malformação estrutural no ultrassom é igual ao procedimento invasivo. Claro, tem paciente que não vai querer de jeito nenhum fazer o procedimento invasivo. Aí a gente até pode fazer o NIPT, mas não é algo que a gente deve estimular, né? O ideal para malformação é teste invasivo. E no teste invasivo, se a gente exclui uma cromossomopatia, o ideal é a gente fazer um teste que chama-se array. Array. Ele vai ver, a malformação tem muita alteração que o cariótipo não vê. O NIPT não vê e o cariótipo não vê. E eu vou ter que fazer o array. E em alguns casos, além do array, ou ao invés de fazer o array, eu vou ter que fazer um teste que chama-se exoma. Mas isso é assunto para outra aula. Se vocês quiserem, eu fico à disposição. Array, exoma, o que que eles são, tá? Translucência nucal, eu diria assim, é abaixo de 3,5 milímetros ou é acima de 3,5 milímetros? Simplificando, tá? Acima de 3,5 tem que ir para um procedimento. Por quê? Porque aí a gente começa a ter
mais ou menos aí, uns 5 a 10% desses bebês vão ter alterações que o NIPT não vê no array. E se for uma translucência acima de 4, menos vão ter doenças genéticas que nem o NIPT vê, nem o cariótipo vê, nem o array vê. Só o exoma que vê. Tá? Então, a minha recomendação é, tem uma translucência acima de 3,5 milímetros, né? Peçam um procedimento invasivo, né? E converse com algum colega especialista em medicina fetal que vai orientar aí qual teste fazer, ou eventualmente algum geneticista que possa conversar qual é o melhor teste para aquele caso, né? Mas não peçam, tá? NIPT para malformação estrutural e para translucência nucal acima de 3,5 milímetros. Yara, quer perguntar, Obrigado. Yara? Aliás, o pessoal da medicina fetal já está todo empolgado aqui, querendo a aula de exoma, viu? Já me mandaram mensagem, inclusive. Quando Boa quiser. noite. Boa noite, doutor Javier. Sou Boa sua noite, Ana. Tudo fã. bem? Tudo Tudo bem, você bem, tá Jana? Tudo bem? bem. Só para dizer que eu já vi essa aula sua várias vezes, mas toda vez ela é esclarecedora. Sou fã de carteirinha. Realmente o senhor explica muito bem. Com relação ao gemelar, ele passou por um período em que ele não era tão preciso, e aí eu te pergunto se agora está tranquilo pedir NIPT na gestação gemelar. Sim, tem assim estudos recentes mostrando o seguinte, Hum, que o NIPT ele é superior a qualquer outro método de rastreamento que existe para a gestação gemelar. Ele provavelmente tem uma sensibilidade muito parecida com a sensibilidade de uma gestação única para trissomia do 21. E provavelmente ele tem uma taxa de detecção um pouco inferior para a trissomia do 13 e do 18, tá? Mas pouca coisa é inferior. Com certeza muito acima daquilo que a gente tem para os métodos de rastreamento convencionais, né? Translucência mais bioquímica. Também você pode fazer bioquímica na gestação gemelar, mas o benefício da bioquímica nos gêmeos não é tão grande que nem nos únicos, né? Então, assim, o NIPT está indicado sim nas gestações gemelares. beleza. Obrigada, professor. Prazer. Imagina, prazer é meu. Bom, gente, pergunta do Thomas já foi, pergunta da Yara. Ana Paula, que está louca aí pela aula de, enfim, Nossa, só queria exomas dar. e afins. Eu topo super. Queria dar parabéns para a Javier. Obrigada por ter vindo aqui dar aula. Sua aula é sempre incrível, maravilhosa, sempre atualizadíssima, né? Esclarecedora. E é um prazer te ouvir sempre, Javier. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Só para falar, Javier, tem o pessoal, os alunos da Liga de Medicina Fetal também estão conectados aí. Não sei se a Ana Paula identificou alguns aí, mas Sim, enfim. tem gente aqui da Liga também. É isso aí. A Ana Só da Paula Liga é tá a aí. nossa presidente da Liga de Medicina Fetal lá da Unisa. Bom, gente, mais alguma pergunta? Pessoal?